Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui a notícia com opinião e análise. Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2020. Inicio pedindo que você se inscreva aqui no canal. É muito importante para nós. Deixe o seu like ou o seu dislike, curta, comente e compartilhe este vídeo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, resolveu elevar a temperatura em Brasília quando questiona exatamente a participação de militares do Exército, principalmente no Ministério da Saúde. Por conta da declaração do ministro Gilmar Mendes, a temperatura realmente ficou elevada. Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, resolveu dar uma resposta ao ministro Gilmar Mendes. O vice-presidente da República afirmou na tarde desta segunda-feira que o ministro do STF, Gilmar Mendes, aspas para o vice-presidente Hamilton Mourão, passou a linha da bola e forçou a barra ao criticar militares na saúde em meio à pandemia do coronavírus. E acrescentou o vice-presidente Hamilton Mourão: o ministro Gilmar Mendes não foi feliz, né? Aí vou usar, como eu usei outro dia, uma linguagem do jogo de polo. Ele cruzou a linha da bola ao querer comparar com o genocídio, o fato das mortes aqui no Brasil. Disse o vice-presidente Hamilton Mourão que na pandemia queria atribuir essa culpa ao Exército porque tem um oficial general do Exército como ministro interino da Saúde. Ele forçou uma barra aí que agora está criando um incidente com o Ministério da Defesa. O MD há pouco soltou uma nota rebatendo essa questão e talvez até acione a PGR, no sentido que é a Procuradoria-Geral da República, no sentido de interpelar o ministro. Acho que a crítica vai ocorrer, tem que ocorrer, ela é válida, mas o ministro ultrapassou o limite da crítica aí, disse o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O ministro Gilmar Mendes afirmou no dia 11 próximo passado que, aspas para Gilmar Mendes, Exército Brasileiro está se associando a um genocídio. Fecho aspas para o ministro do STF. Gilmar Mendes se referiu à participação de militares no Ministério da Saúde, que ocupam funções e cargos que não têm relação, segundo ele, com as formações. O próprio ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse o membro do STF, Gilmar Mendes, não tem formação médica nem experiência no setor, mesmo estando à frente das ações de enfrentamento à pandemia que atinge o Brasil e o mundo. Gilmar Mendes afirmou também, no último dia 11, que o Exército Brasileiro está se associando a um genocídio. O ministro Gilmar Mendes, como disse o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, não apenas passou a linha da bola, mas pisou na bola, o ministro Gilmar Mendes, porque ele questiona o fato de um general de exército com formação consolidada, com conhecimento universal, ser o ministro da Saúde. Mas esse mesmo ministro Gilmar Mendes não questionou o fato de José Serra, que é um economista, ter assumido a gestão, o comando do Ministério da Saúde durante os governos de Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque ele, ministro, foi indicado? Porque o senhor questiona agora o fato de um general de exército com sólida formação ser aquele que está comandando agora as ações da saúde, e o senhor não questionou em nenhum momento, ministro, o fato do senador José Serra, que está caindo aí de podre, investigações e mais investigações, operações e mais operações do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal,
E o senhor não diz nada, ministro? Então esse questionamento em relação ao general de exército está ocupando agora as ações de comando ao enfrentamento da pandemia. E é preciso aqui também, para concluir, registrar um fato interessante. É que os números no geral, no Brasil, o pico chegou aí no registro de mortes pela Covid a mais de 1.300 pessoas, está abaixo da metade daquilo que acontecia, que ninguém é a favor da ocorrência de mortes, mas não se registra isso como destaque, o fato de que o número de mortes nos últimos dias tem caído por abaixo da metade do que aconteceu, por exemplo, há mais ou menos 15 dias passados. Qual é mesmo a intenção do senhor ao fazer esse tipo de associação entre pandemia, exército e genocídio? Não é um despropósito no momento em que a sociedade brasileira sofre tanto, de todos os lados, com uma economia aí extremamente comprometida em virtude da pandemia, com as pessoas sendo confinadas em vários estados, principalmente nos estados que têm governadores do PT e de partidos de esquerda, ministro? Não seria o momento de pessoas como o senhor, que têm a obrigação institucional de zelar pelo cumprimento da Constituição, fazer serenar os ânimos, ao invés de ficar botando gasolina na fogueira, ministro? Bom, se você gostou deste vídeo, agradeço a você que sempre acompanha o canal. Muito obrigado e até a próxima.